opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Cresce porque você participa por meio do YouTube da TV Brasil Central, que está chegando aos poucos a 400 mil inscritos. E você que ainda não se inscreveu, dê o joinha, acione as notificações para que você tenha o acesso a conteúdo de muita qualidade. Estamos ao vivo na RBC-FM, na Rádio Brasil Central AM, na TV Brasil Central, na TV Alego e também por meio do nosso YouTube. Você participa conosco por meio do nosso WhatsApp 99311-5327. O programa de hoje é muito especial. A gente tem a honra e o orgulho de receber nos nossos estúdios aqui no Oscar Niemeyer, o senador Jorge Cajuru. Ele está senador, eu diria, dessa forma porque ele é jornalista, é comunicador, já passou pelos principais veículos de comunicação do Brasil. Tudo bem, Cajuru? Seja muito bem-vindo ao TBC Debate. Bom, primeiro, Rafael Vasconcelos, o meu respeito ao seu talento, sou seu admirador. Você é um comunicador nato, o que é raro hoje na televisão brasileira. Infelizmente, a nova geração não é boa. Eu sou daqueles tempos de Silvio Santos, de Flávio Cavalcante, evidentemente Hebe Camargo, né? Trabalhei com esse povo todo. Então hoje, quando a gente está diante de um comunicador acima da média, a gente tem que saber enaltecê-lo. Deus e saúde. É essa câmera? Sim. Porque eu estou impressionado com o estúdio. Que estúdio maravilhoso, parabéns. É mais um motivo para cumprimentar o meu amigo, meu irmão Ronaldo Caiado, o maior governador da história de Goiás, na minha opinião, pelo investimento, porque a TBC aqui, lá em Brasília, eu dou entrevista todo dia. Graças a Deus eu sou o senador mais entrevistado do Brasil hoje. Você pode ver que todo dia é Jornal Globo, Estadão, Folha, é todo dia, né? E isso eu estou falando senador do Brasil, não vou nem comparar com os outros senadores de Goiás, que os outros dois são bons senadores, meus amigos, nada contra os dois, mas eles não aparecem nem notinha de pé de jornal de Rio e São Paulo, a verdade é essa, né? Então eu fiquei realmente aqui comovido, porque eu já trabalhei aqui, né? Já vivi aqui grandes momentos da minha carreira como jornalista, e ver a emissora nessas condições é motivos de satisfação. É um ótimo final de semana com Deus e com paz e com harmonia no estado de Goiás, porque você falando na TBC, você tem certeza que todo o estado de Goiás está te vendo. Esse é outro privilégio, Rafael. Cajuru, como que você está analisando o atual cenário da política, o atual cenário do Brasil? Te preocupa? Te dá esperança? Qual a sua percepção hoje, Cajuru? Rafael Vasconcelos, eu vou te dar em primeira mão, inclusive, essa notícia. À tarde eu vou dar uma entrevista na CNN e também vou falar lá, claro, mas aqui em primeira mão eu vou te passar. O José Luiz da Atena, que você conhece, um dos maiores comunicadores do Brasil, ele que tem ligações com Goiás, os seus filhos casaram aqui, um deles é meu afilhado, Vicente da Atena, casou-se muito bem com uma goiana extraordinária, de família rara, de Santa Helena de Goiás, a Fabiola. E o Datena, essa semana, jantou com o dono do Datafolha. Eu não sei, Rafael Vasconcelos, a sua opinião, respeito, se você discordar, e especialmente você do outro lado, que é meu único patrão, a minha única Vossa Excelência, é a quem eu devo satisfação, portanto a sua opinião equivale, não se influencie pela minha. Mas pelo que eu conheço, eu trabalhei 4 anos, eu fui colunista da Folha de São Paulo, que é um patrimônio para um jornalista escrever na Folha de São Paulo. Só os maiores jornalistas da história do Brasil escreveram na Folha de São Paulo. Você tem uma coluna na Folha. Eu fiquei 4 anos, 2 semanas, 2 vezes por semana eu tinha minha coluna na Folha de São Paulo. E como eu conheci bem a Folha, é inegável a seriedade do instituto de pesquisa chamado Datafolha. Dificilmente erra. É muito difícil o Datafolha errar. Você não pode comparar nunca o Datafolha com o Ibope. O que eu quero te trazer em primeira mão? O dono do Datafolha falou para o Datena que até março o governo Lula chega a 70% de aprovação. Eu aqui não estou falando
por ser o vice-líder dele, escolhido pelo Lula no Congresso Nacional, e por ser o líder do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, escolhido por ele, da bancada do histórico partido o PSB. Pela segunda vez eu sou o líder de toda a bancada, o que é para Goiás um fato histórico. Nunca nenhum senador goiano conseguiu chegar a ser líder e vice-líder lá em Brasília. Isso o próprio Ronaldo Caiado fala. Ronaldo, que inclusive em Porangatu deu uma entrevista, e no discurso dele ele disse que no Brasil ele nunca viu um senador conseguir mais recursos do que eu em tão pouco tempo de mandato. Mais de 1 bilhão eu consegui. Isso a imprensa de Goiás não informa, eu estou tendo o privilégio aqui de lhe passar em primeira mão também. Portanto, ser reconhecido pelo Ronaldo Caiado dessa forma. Ontem ele fez o mesmo depoimento lá em Itumbiara sobre o meu trabalho. Ele disse ao presidente Alckmin, ele falou assim: presidente, do jeito que o Cajuru vai, porque ninguém consegue, nenhum prefeito em Goiás consegue recurso se não for com o Cajuru. O Cajuru vai arrumar para mim agora o custeio do Hospital do Câncer Infantil. Assim como ele arrumou para Rio Verde o custeio do Hospital Materno Infantil, que eu não sei se você tomou conhecimento, é a primeira vez que acontece isso no Brasil também. O custeio que eu arrumei é ad eterno, é para a vida inteira. Porque normalmente um senador, um deputado federal, ele consegue um recurso que vale por 1 ano, 2 anos ou pelo mandato. Perfeito? O meu não. O meu a vida inteira em Rio Verde agora, em todo o Sudoeste, porque esse hospital vai atender a 1,5 milhão de habitantes. É lindíssimo, não sei se chegou a ver a obra do Hospital Materno Infantil lá em Rio Verde. Do prefeito Paulo do Vale, que é o maior prefeito da história de Rio Verde, evidentemente. E amigo pessoal, inclusive, do governador Ronaldo Caiado. Então, assim, é motivo de satisfação você ver esse trabalho sendo feito e ver que o governo Lula vai crescer na economia, a reforma tributária vai passar, não há nenhuma dúvida sobre isso. Os erros que o Lula comete, mesmo como vice-líder, eu faço críticas a ele. Você tem essa autonomia, Cajuru, de tocar o dedo na ferida, isso foi conversado? Foi conversado cara a cara, olho no olho, porque ele me conhece há 35 anos. Eu conheci o Lula em São Paulo junto com o Datena. E ele disse para mim, cara a cara comigo, junto com o Alckmin, junto com o Jacques Wagner e junto com o ministro Padilha: Cajuru, eu quero você do jeito que você é, não muda. Se você quiser me criticar, se você não concordar comigo, pode falar na tribuna. E eu já subi na tribuna várias vezes para criticar o Lula por causa de declarações infelizes sobre democracia, sobre Maduro, perfeito? Eu já fiz críticas ao Lula e ele não achou ruim, não telefonou para mim, eu já votei contra ele. Presta atenção, eu sou líder do governo e não concordei. Eu te dou um exemplo agora. O presidente Bolsonaro está aqui em Goiânia, me parece. Está. Já chegou. Está. O ex-presidente Bolsonaro. Com quem eu tenho uma ótima relação. Tem bolsonarista que me xinga porque acha que o Bolsonaro é meu inimigo. O Bolsonaro é meu amigo. O filho dele, o Flávio, janta na minha casa. Vocês já estiveram juntos em outras ocasiões? Várias vezes. A nossa relação é ótima. A relação política, eu falo assim, o alinhamento político já existiu com o Bolsonaro? Já existiu e a relação de respeito que há entre nós. A gente se fala sempre. Por exemplo, ele me ligou 2 meses atrás para me agradecer. Cajuru, o único ele xingou o governo Lula, que você sabe como é que ele é, né? Ele bateu no povo tudo do Lula e falou: Cajuru, o único aí que presta é você, porque o que você fez, Cajuru, ninguém teria coragem de fazer. O que eu fiz? Eu não concordei de quebrar o sigilo bancário da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E falei: presidente, não precisa xingar o Lula para ligar para mim, porque eu tenho uma amizade com ele, como eu tenho com o senhor. A briga do senhor é com ele, é um problema de vocês, eu respeito o senhor, pronto, acabou. Agora, não telefone para mim para xingar. Ele falou: não, eu estou ligando para te cumprimentar, porque o que você fez, você foi muito honesto. Eu falei: não é ser honesto. Primeiro, eu sou grato à ex-primeira-dama porque ela me ajudou num projeto do diabetes, um projeto exclusivo no Brasil, histórico, né? Inclusive o Centro Diabético de Goiânia, não sei se você já sabe, Rafael Vasconcelos, o Caiado me emocionou, eu chorei, telefonei para agradecer ele, porque o Caiado e eu, nós somos amigos há 38 anos. Sim. Eu já morei na casa do Independente de alinhamento político. Independente. Eu conheci o Caiado antes da política. Ele nem era político. Eu conheci o Caiado em 1988, para você ter uma ideia, nas Olimpíadas de Seul. A esposa dele, a Gracinha, a primeira-dama, ela me chama de irmão e eu de irmã. As 2 filhas do Caiado me chamam de tio, a Maria e a Marcela, que eu vivia na casa deles, passava Natal com eles, na época do pai dele vivo e tal. Então, o Ronaldo sabe como é que eu sou nisso. Eu não gosto de entrar em coisa de família.
esse negócio da Michele Bolsonaro era uma coisa muito pessoal. E eu ainda falei para o pessoal do governo Lula, que não gostou da minha posição, que me criticou, eu falei, gente, amanhã vamos fazer o mesmo com a Janja. Vamos pedir para quebrar o sigilo bancário dela também. Então, para que isso, gente? Isso é uma coisa pessoal. Não tem nada cabal para pedir sigilo bancário da ex-primeira-dama. E repito a você, eu sou grato porque ela me ajudou no projeto do diabetes, que é um projeto inédito. E conforme eu ia te falar, o Centro Diabético de Goiânia vai mudar, vai ter a sede própria, o Caiado está arrumando, para inaugurar ainda esse ano, e vai ter o nome da minha mãe, que faleceu de diabetes, que era amiga pessoal do Ronaldo Caiado, a mamãe. O Ronaldo foi, inclusive, no enterro dela, lá no interior de São Paulo. Foi lá pessoalmente, e ele é gracinha. Então ele vai botar o nome da minha mãe, Dona Zezé Cajuru, no Centro Diabético de Goiânia. E eu não pedi nada para ele que espontaneamente tomou essa decisão. Então, outra coisa agora, que você também não sabe, de repente, e vocês aí do outro lado. Você acompanhou a votação da CPMI do golpe de 8 de janeiro? Sim. A última reunião? Que foi a leitura do relatório da senadora Elisiane Gama? Sim. Você ficou sabendo o que aconteceu? O único parlamentar do governo Lula que não concordou no relatório com o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro fui eu. Tem que ter muita coragem para fazer isso, concorda? Tem que ter muita independência. Diante da sua coragem, essa lua de mel com o governo Lula vai acabar? Nunca. O Lula vai me respeitar, ele sabe que eu vou continuar defendendo o governo dele naquilo que é certo, trabalhando, fazendo o meu papel, investindo em Goiás como nunca na história de Goiás um senador investiu. Isso quem fala é o próprio Ronaldo Caiado, que já foi senador. Ele brincou ontem com o presidente Alckmin, com o vice-presidente Alckmin, que é meu amigo pessoal, ele é a dona Lu, a esposa dele. E ele falou assim, presidente, na minha época, eu mandava 30 mil reais para um prefeito, para uma cidade. O Cajuru manda 2, 3, 4, 5 milhões toda hora para todo mundo. Agora conseguiu esse dinheiro que dá mais de 1 bilhão o que ele mandou para Rio Verde, né, para o sudoeste goiano. Então, eu não vou ter nenhum problema com o Lula, eu tenho certeza disso. E vou continuar sendo crítico daquilo que eu acho que eu tenho que criticar. Então, você na questão do Jair Bolsonaro, só para concluir rapidamente, para não ser longo. Na questão do Jair Bolsonaro, por que eu discordei? Porque o relatório indiciou, ou seja, quer que o Jair Bolsonaro seja condenado, quer que ele vá para a cadeia, porque o relatório do governo Lula, no caso, né, porque foi o governo Lula que pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, alegando que ele sabia do golpe de 8 de janeiro, que ele sabia que iriam quebrar, perfeito? Os 3 poderes. Queria ter aquela quebradeira. Gente, é claro que ele não sabia, gente. Assim como também o Lula não sabia. Isso é ridículo. Isso é um desrespeito ao meu cérebro, Rafael. Eu já falei isso na tribuna do Senado. Graças a Deus que o meu cérebro, ele é imortal, porque eu li mais do que eu vivi. Modéstia à parte. Então, isso é um desrespeito à inteligência de uma pessoa. Porque se o Bolsonaro soubesse, ele tomaria providência, ele avisaria, ele daria uma entrevista. Se o Lula soubesse, ele faria a mesma coisa. Eles sabiam, como todos nós, você, Rafael, você do outro lado, nós sabíamos que teria invasão, ok? Agora, daí você dizer que você tinha certeza que eles iriam quebrar tudo... Invasão ou manifestação que nós manifestação. sabíamos? A invasão com manifestação pacífica. Você acha que essa invasão, ela aconteceu na hora? Foi algo de momento ou foi algo planejado? Foi planejado por pessoas infiltradas que ali entraram para realmente quebrar. Se não fosse a Polícia Legislativa do Senado Federal, quebrariam todos os gabinetes. Mas quem eram esses infiltrados? Os infiltrados, você não pode dizer se eles eram bolsonaristas, lulistas, você não tem provas para isso. É claro que é fácil você falar assim, não, Cajuru, era tudo gente do Bolsonaro. Claro que tinha gente do Bolsonaro lá, mas também pode ser que tinha gente de outro lado, politicamente falando, perfeito? Então não há provas cabais para você fazer uma acusação dessa e querer que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja preso por isso. Eu não faço isso, eu não sou irresponsável, entendeu? E esses infiltrados, Rafael Vasconcelos, que fizeram aquela barbárie lá, foram pagos, porque não existe nada de graça. Você é novo ainda, eu sou do tempo que se dizia o seguinte, não existe almoço de graça. Hoje mudou, Rafael Vasconcelos. Hoje a frase é o seguinte, nem Jesus Cristo é de graça. Para chegar até ele, alguns cobram. Não todos, eu não generalizo. Até porque eu tenho um enorme respeito pela igreja evangélica. Mas tem muitos que cobram. Ou seja, você precisa pagar o intermediário para chegar a Jesus Cristo. Então o mundo hoje mudou. Então, pagos, tanto que teve deputado que subiu aqui na Assembleia,
Você ficou sabendo. Subiu na Assembleia aqui em Goiás e falou que pagou pra gente ir lá quebrar. O cara fez um depoimento, ou seja, uma confissão. Tanto que o próprio presidente do partido do Bolsonaro, do PL, o Valdemar, queria que ele fosse expulso por causa dessa declaração dele, desse deputado goiano. Então você tem que medir, antes de acionar a boca, ligar o cérebro, para você não falar bobagem. Então eu discordei respeitosamente da Elisiane, ela também respeitou a minha opinião, perfeito? Falou, eu sou favorável ao seu relatório, mas essa parte em que o Jair Bolsonaro é indiciado como culpado, eu não concordo. Então essa é a minha diferença. É por isso que, felizmente, entre os bolsonaristas, sem ser aqueles fanáticos, aqueles do gado, esses são radicais. Então esses xingam porque o Cajuru é vice-líder do governo Lula, aí me esculhambam nas redes sociais. Eu não dou bola, respeito a opinião de cada um, pronto, acabou. Não entro em briga com eles, não entro em disputa de comentário. A opinião, cada um tem a sua. Mas os bolsonaristas conscientes, eles têm respeito por mim exatamente por isso. Porque eles sabem dessa minha postura responsável e não uma postura politiqueira e oportunista. Eu não sou oportunista. Existe muita revanche na política? Muito. Hoje virou pior do que torcida organizada. Você lembra de torcida organizada? Muito. Se você chegava no estádio, um torcedor matava o outro na sua frente. Com um pedaço de pau. Você via, eu vi. Eu vi no Morumbi, eu vi no Mineirão, eu vi no Maracanã. Eu sou do tempo de 1980, a final Flamengo e Atlético Mineiro, de 1980. Eu repórter da Rádio Itatiaia, e fazia o Globo Esporte em Minas Gerais, eu estava com 19 anos de idade. Eu no Maracanã, quando acabou o jogo, eu vi torcedores esperando os torcedores do Galo, sabe com o quê, Rafael? Como é que chama aquele negócio de churrasco mesmo? Espeto, né? Espeto. Com espeto, e o torcedor passava assim, eles enfiavam o espeto no olho para matar. Porque um sujeito que enfia um espeto no teu olho, ele quer que você seja morto, não? Evidente. Ou então enfiava no peito. Eu vi torcedor morrer. Eu vi torcedor morrer de pedaço de pau. Você não lembra dessa cena? Você aí do outro lado deve se lembrar. No Pacaembu, um jogo da Taça São Paulo de juniores. Juniores. Uhum. Era ingresso de graça. Final, São Paulo e Palmeiras. Sim. Você lembra desse jogo? Lembro. Um torcedor, ele no alambrado, ele levou tanta pancada na cabeça de um torcedor com um pedaço de pau, como se fosse uma enxada, que ele morreu. Você viu, eu vi, eu estava ali. Então hoje a política, ela infelizmente, ela está vivendo esse momento que eu nunca mais queria ver na minha vida em estádio de futebol, que também voltou a ter violência nos estádios, infelizmente. Eu sou o vice-presidente da Comissão de Esportes, da CPI do futebol, o Romário é o presidente, e nós vamos tomar providências. Agora haverá punição rigorosa para racismo no futebol, para violência no estádio. Eu entrei com um projeto fantástico, que é o reconhecimento facial. Eu estou dando 6 meses de prazo para todos os times de futebol, em todos os estádios, assim como o Goiás faz aqui na Serrinha. Todo estádio agora vai precisar de ter o reconhecimento facial. O torcedor Palmeiras, chega... O estado do Palmeiras já também, tem. Palmeiras tem e também o Galo lá em Minas. Uhum. São 3 só que tem. Mas nós temos quantos times do Brasil? Série A 20, Série B 20. Só aí são 40 times. Então eu quero em todos os estádios. Porque na bilheteria ou na catraca, reconhece facilmente o torcedor, você vai saber o que ele já fez, você vai puxar a capivara dele. Se ele já cometeu alguma agressão num estádio, ele não entra. Simplesmente ele não entra. E outro projeto meu agora, que vai ser aprovado rindo, já tem mais de 60 votos, eu vou conseguir aprovação, e eu sou o relator, inclusive. Esse outro projeto meu é que o torcedor agora que cometer violência em estádio, vai acabar aquela ridícula punição, Rafael Vasconcelos, que era qual? No dia do jogo, o torcedor vai para uma cadeia e fica numa sala chique, vendo o jogo, sem poder ver o jogo, mas só 90 minutos. Acabou, ele vai embora para casa. Agora não. Agora ele vai ficar 2 dias na cadeia, na cela, no dia do jogo. A política está pior do que o futebol, então. É isso que você quer dizer. Eu quero dizer que está pior e que na política, daqui a pouco, vai ter que haver punição também. Pela falta de respeito. Você não me vê subir dos dois lados, Cajuru? Dos dois lados.
Não é porque eu sou do governo Lula que eu vou dizer que o governo Lula é uma maravilha e lá os lulistas não agridem. Agridem também, basta você entrar nas redes sociais. São ataques assim, eles desejam a morte da sua mãe. Né? Eu já fiquei doente, por exemplo, fui internado, tinha gente que entrava na rede social, tomara que você morra, Cajuru. Quando eu fiz uma cirurgia por causa da minha visão, eu só tenho 8% de visão em função do diabetes e do descolamento de retina, tinha gente que entrava e falava, tomara que você fique cego, Cajuru. Olha que ponto que chegou. Virou religião, então. Mas, pelo amor de Deus, velho. Você acha que eu vou desejar... Pô, gente, se eu não puder amar o próximo, prejudicá-lo, eu não vou, Rafael. Claro. Desejar o mal para uma pessoa. Então isso é muito ruim, isso é triste. Se plantou o ódio na política, essa polarização, ela não é benéfica, nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós precisamos de uma harmonia. Por isso que o governo Lula não pode cometer erros em declarações, porque isso acaba provocando o ódio também. Do mesmo jeito, o ex-presidente Bolsonaro... O Lula é o governo do amor ou essa expressão ela é exagerada, injusta e desproporcional? Não, o Lula tem uma vantagem. O Lula, ele realmente gosta das pessoas mais necessitadas deste país. Ele tem mais amor ao pobre. E isso é inegável. O coração dele é mais aberto. O presidente Bolsonaro ele é mais afastado. Não que ele não goste de pobre. Mas quando o Bolsonaro sai às ruas, existe uma multidão que o segue. Sim, ele tem o público dele, isso é indiscutível. E vai continuar tendo. Mesmo sendo inelegível, mesmo se ele for para a cadeia, ele vai continuar tendo público. Mas não existem dele. algumas contradições? Por exemplo, o Lula é muito criticado por conta de diárias muito caras quando ele vai ao exterior. E isso não pega mal. Lula é considerado, né, por muitos, o pai dos pobres. O pai dos pobres, ele precisa ficar num hotel de um luxo extremo, inclusive solicitando, né, tendo a intenção de comprar um avião de 400 milhões de reais? Isso aí, eu penso diferente, sabe por quê? Todo mundo faz isso. Vamos parar de hipocrisia. O presidente Bolsonaro, nas viagens dele também, a diária era caríssima. Os hotéis eram os melhores. Isso é todo o presidente. Fernando Henrique Cardoso fazia isso, Michel Temer fazia isso, Dilma Rousseff fazia isso. Então, a gente precisa parar na política dessa parte hipócrita em que você só vê um lado. Essa questão de gasto tinha que acabar, mas é com todos. Você não pode dizer que o Lula foi o inventor disso, de forma alguma. Isso, desde que política é política, existe. Mas ele não deveria dar o exemplo? Mas ele dá o exemplo que ele dá. Ele está com a caneta na mão agora, é o presidente da República. Mas ele dá o exemplo que ele dá. Você tem que reconhecer que o Brasil voltou a ter emprego, que o pessoal parou de comer osso de galinha em açougue, o pessoal voltou a comer, a alimentação voltou. O Lula está investindo no agro, você pega o plano safra, todo mundo do agro está elogiando, está reconhecendo. Por exemplo, eu trouxe aqui o ministro da Agricultura, o Carlos Favaro, e trouxe aqui o ministro Alckmin da Indústria e Comércio, junto com o Ronaldo. Chamei o Ronaldo foi lá prazerosamente, os recebeu, até porque eles gostam do Ronaldo Caiado. O Ronaldo é querido do governo Lula. É respeitado. Essa bobagem de dizer que o Caiado é odiado pelo Lula. Não, ele é adversário político do Lula. Os ministros gostam do Caiado. O Alckmin tem uma ótima relação com ele, o Padilha tem, o Jader Filho tem, o Renan Filho tem. Isso eu sei porque quem leva o Caiado nos ministérios sou eu. O único senador que leva sou eu, porque ele sabe que eu, como vice-líder, eu tenho essas portas abertas. E lá eu vejo o tanto que ele é respeitado. Então, objetivando a sua boa colocação, o seu ótimo questionamento, é hipocrisia você querer classificar apenas um presidente da República como responsável por gastos exagerados. Os gastos existem no Senado Federal, existem na Câmara Federal, existem aqui em Goiânia na Assembleia, na Câmara Municipal, e não tem jeito. Isso precisa acabar? Precisa. Tem projeto do Cajuru lá, o único senador que apresentou o projeto foi eu, para quê? Para cair para 50% o custo de cada senador e de cada deputado. Sabe quanto que cada senador tem direito por mês? Você sabia disso? 126 mil reais de privilégios e mordomias. Você tem celular aí? Sim. Na sua mão? 2. Então, se você quiser agora, e se você que aí do outro lado quiser, pegue o seu celular por fineza e coloca assim, Senado Federal, prestação de contas, portal de transparência, coloque aí, portal de transparência do Senado Federal, se o Rafael quiser, ele põe ao vivo aqui agora.
portal de transparência do Senado Federal, põe prestação de contas... Já vou acionar a produção Pode pedir para a produção isso. fazer isso. Produção, por gentileza, faça aí ao vivo, por fineza, para mim. Vocês estão dando para mim uma oportunidade de ouro. De ouro. É a primeira vez que isso vai acontecer na televisão brasileira. Pega lá, ó, no seu telefone, então, portal de transparência do Senado Federal, prestação de contas, senador Jorge Cajuru. 4 anos e meio de mandato. Pega o custo meu. Sabe qual é o custo meu? Qual? Eu tenho 126 mil por mês. 0. Nenhum centavo eu gastei. Nenhum. Eu nunca usei uma passagem aérea. Eu nunca pedi auxílio alimentação, que eu tenho direito. Se eu quiser chegar hoje à noite num jantar aqui em Goiânia, num restaurante, levar 12 pessoas e gastar 15 mil reais, segunda-feira eu dou a nota fiscal, eu sou reembolsado na hora. O dinheiro entra da minha conta bancária na hora. Eu nunca comi um prato de comida com o seu dinheiro. Nunca usei um centavo. Só você entrar é só 0. Você vai vendo, ó, Cajuru, é 0, 0, 0, 0, 0. Você vai vendo o tanto que você tem direito de mordomia. Auxílio moradia, carro oficial, gasolina, motorista, celular, tudo que você imaginar tem. Auxílio de mudança e tal. Vê se o Cajuru tem 1 centavo. 1. O Caiado fala isso pra todo mundo. Fala, Mas por gente, que o Lula não esse faz homem é isso doido. então, Cajuru? Aí é um problema dele. Ele é que tem, quem tem que responder isso é ele, não sou eu. Você falou muito de hipocrisia e o Portal das Transparências hoje mostra tudo, inclusive eu estou acionando a produção aqui para colocar no ar, sem problema algum. Eu acho que comunicação é isso. Por que o Lula não segue esse exemplo, por exemplo? Inclusive no que diz respeito a ser uma referência, no que diz respeito a essa transparência, né? Algo que é importante, que é fundamental na política, e a gente deixa a hipocrisia de lado. Porque o Lula declarou, inclusive, em discurso fora do país, que ele não era um homem pobre, né? E a gente sabe também, hoje é muito fácil buscar informação, que o patrimônio dele declarado supera 8 milhões de reais. Como que alguém que tem um patrimônio nesse patamar não é pobre? Essa hipocrisia tem que acabar também, na sua visão, por parte do próprio governo? Por parte de todos tem que acabar. O que eu não aceito é você culpar apenas o Lula. Se eu fosse o Lula, eu cortaria gastos mesmo. Se eu fosse o Lula, eu diria, coloca o projeto do Cajuru para ser votado. Vamos ver quem vai botar o dedo da digital e concordar com o Cajuru. Ok, a produção muito eficiente, Cajuru. Achou? Já está na tela aí, por gentileza? Tela? Vê se tem, colocar, o Cajuru gastou então, 1 centavo. Gastos do senador Pode Jorge ler, Rafael. Cajuru. Eu não enxergo daqui. Eu também, você acredita que eu também não enxergo? Daqui, o monitor é um pouco... Está um pouco longo, mas quem está em casa pode acompanhar. Vê se tem 1 centavo que eu gastei em 4 anos e meio de mandato. Okay. Eu tenho direito a 126 mil por mês. Presta atenção o que eu economizei em 4 anos e meio. Eu economizei mais de 5 milhões. Sim. E o dinheiro meu não é devolvido por ralo da corrupção. O presidente Bolsonaro combinou comigo. Falei, presidente, o dinheiro que eu vou economizar, eu quero que o senhor invista no diabetes. Ele, Cajuru, está fechado. E a palavra dele foi cumprida. Presidente Lula, falei, presidente, eu vou economizar, eu não vou gastar nada, eu quero que o meu dinheiro o senhor invista no autismo e nas doenças raras. Ele, Cajuru, ok, está confirmado. Ministra Nízia, o dinheiro economizado pelo Cajuru passa para institutos. Nós estamos inaugurando agora aqui em Goiás 20 institutos de autismo que eu consegui. O de Goiânia já foi aberto, semana que vem abre em Aparecida e depois começa no interior. 20 institutos de autismo. Essa é uma causa muito nobre, Cajuru. Enorme. Né? A de doenças raras. Que tem filhos, né, com autismo. Hoje, a cada 36 crianças, Rafael Vasconcelos, uma é autista. E pasmem, vocês que estão vendo ali, que viram, que eu provei aqui, porque eu não sou mentiroso, quem mente também rouba, que eu sou o único, eu não sou o único de Goiás, não. Eu sou o único do Brasil, o único parlamentar do Brasil que não custa nem 1 centavo. Cajuru, vamos lá porque então. Todos gastam. Então, sobre o autismo, a cada 36 crianças, uma é autista. Você acredita que um político goiano veio falar para mim, sabe o quê? Você é autista? Não, ele falou assim, Cajuru, você é bobo, Cajuru, o autismo não dá voto. Eu falei, mas você está achando que eu estou criando instituto de autismo para ter voto? Eu estou criando porque uma criança autista, ela bem tratada, ela inclusive é mais inteligente do que você. Sem dúvida. Eu falei para o político goiano, ela é mais inteligente que você, até porque você pensa menos do que essa mesa. Aí eu pedi desculpa para a mesa porque eu estava ofendendo a mesa. Não vou falar o nome desse político goiano, não. Ele é tão burro, analfabeto, burro. Nunca leu o gibi. O cara fala que autismo é doença. Autismo não é doença, gente. Autismo precisa de tratamento. Inaugurei agora no setor geral, sabe o quê? O primeiro instituto de doenças raras do Brasil.
Está lá agora, os equipamentos estão chegando, com a parceria com o Hospital Lúcio Rebelo, que já está atendendo crianças com doenças raras, mães que choram, que mandam vídeos para mim chorando, e eu não sou demagogo, porque eu poderia colocar esses vídeos nas redes sociais para ganhar voto. Eu não faço isso. O Dudu Aritana, que é meu chefe de escritório aqui, ele está aqui, o filho de Mané de Oliveira. Guerreiro, né? Gosto muito dele. Filho de Mané de Oliveira. Gosto muito dele. Pergunta para ele tem vídeo aí de mãe chorando, dizendo que eu salvei a vida do filho dela. Eu poderia botar isso no ar. Sim. Isso é demagogia, eu quero colocar no ar, Cajuru, inclusive, agora chegou no meu celular, então de perto eu enxergo, de longe eu confesso que eu tenho dificuldade. Realmente, aqui no portal da transparência, aluguel de imóveis para escritório, não houve gasto nenhum. E eu tenho escritório. Eu pago do meu bolso o escritório. Perfeito. Aquisição de material de consumo, também não. Locação, hospedagem, alimentação e combustíveis. Tudo zero. Contratação de serviços de apoio parlamentar, zero. Divulgação de atividade parlamentar também não tem custo. Passagens aéreas. Teve senador goiano que gastou, sabe o quê? Livro. Que mandou a gráfica do Senado pagar um livro para ele prestar contas. Realmente, o portal da transparência não pode mentir. Tem um centavo meu aí? É um documento Você público. achou um centavo aí? Não tem. E a gente tem que reconhecer e enaltecer, sem dúvida Aqui, alguma. Papel, Rafael, papel Chamex. Eu tenho direito lá no Senado. Eu pago do meu bolso papel Chamex. Porque, graças a Deus, o pouco que eu pedi a Deus, Deus me deu. E tem gente que te critica por isso, inclusive? Ainda critica. Tem gente que ainda me critica. Fala, você tá errado, você tinha que gastar. É um direito seu, você está errado. Eu falei, não estou errado não, amigo. Eu não quero 5 mil reais de auxílio moradia. Eu moro em Goiânia, por que eu vou gastar passagem aérea? O Dudu me leva de carro, no carro dele, eu pago a gasolina, ele me leva de carro. Nós gastamos o quê daqui em Brasília? 2 horas, 2 horas e meia, de vez em quando? Eu vou pagar passagem aérea para ir para Brasília? Você está brincando comigo? Dudu trabalha para você 24 horas por dia, querido? 24 horas e trabalha sábado, trabalha domingo. Comigo não tem isso. Comigo, assessor meu tem que trabalhar sábado, tem que trabalhar domingo, entendeu? Não tem isso comigo. O Cajuru, em 2021... O funcionário meu não tem 45 dias de férias, como todos têm. O meu é só 30, porque você brasileiro só tem 30 dias de férias, por que eu vou ter 45? Isso é um absurdo. O Silvio Santos foi meu patrão por 16 anos. O Silvio Santos tirava 15 dias de férias? Sim. Por que eu vou tirar 45? Cajuru, você chegou a protocolar um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, com milhões de assinaturas? 3 milhões de assinaturas, pela primeira vez na história do Brasil, um pedido de impeachment. E no começo do meu mandato eu também fiz um pedido de impeachment do Gilmar Mendes. Mas os senadores não concordaram, eu precisava de 27 assinaturas. Hoje todos eles, inclusive o Flávio Bolsonaro. O Flávio, publicamente no plenário, tem o vídeo nas redes sociais, quem duvidar, o Flávio pedindo desculpas para mim, ele me chama de Caju, me cumprimenta, me abraça e tal. Você toparia um debate com ele? Com quem? Com a hora que ele quiser. Bolsonaro? Com o maior respeito. Nós dois temos um problema. Nós dois já tivemos discussão no debate, no plenário, respeitosamente, eu e ele. Ele tem o maior carinho comigo e eu por ele. Tem gente que eu não vou debater porque eu não vou dar a importância que o cara não tem. Perfeito? Com o Flávio, eu tenho respeito por ele, eu debater. Você toparia então a gente faz um desafio a hora aqui que você quiser. Ao Flávio Bolsonaro e ao Jorge Cajuru, para eles estarem aqui em breve debatendo. Claro, e você vai ver que vai ser um debate de altíssimo nível. Sim, sim. Cajuru que defende hoje o governo Lula. Mas que respeita o Bolsonaro. E o Flávio, obviamente, defende o governo Bolsonaro. Claro, cada um com as suas opiniões. A gente conclama aqui o senador Flávio Bolsonaro, assessoria, para a gente fazer esse grande debate respeitoso. Porque tem que brigar as ideias e não as pessoas. Os homens. A gente não pode ir para o lado pessoal, Cajuru, em hipótese alguma. Você foi muito feliz. Rafael, para você discordar de alguém, você não precisa desqualificá-la. Você apresenta a sua opinião, ela apresenta a dela, e você aí do outro lado, que é o nosso único patrão, para mim, a minha única Vossa Excelência, você é que vai julgar quem está certo. E eu tenho que respeitar a tua opinião. Pronto, acabou. Agora, ali tem hora ali que é baixo nível demais. Eu já vi lá um deputado colocar o dedo no nariz de uma mulher. Gente, eu nunca coloquei dedo no nariz de homem. Você já colocou dedo no nariz de mulher, mestre? Jamais. Mas, pelo amor de Deus. Isso eu vi ao vivo lá. Foi aquele deputado evangélico, como é que chama? O Feliciano. Acho que é Marco, né? Marco Feliciano, ele meteu o dedo no nariz da senadora. Você toparia um debate com o Marco Feliciano? Não é do meu nível. Aí não. Eu sou apaixonado com Gandhi. Você leu Gandhi? Sim, sim. Eu sou Gandhi. Eu, infelizmente, político não lê. Você sabe disso. A maioria da classe política não lê. É analfabeta. Essa é a verdade. Eu, com 7 anos de idade, eu li Dostoiévski, eu li Trotsky,
Eu li o Capital em uma semana, eu li Homero, eu li Machado de Assis, eu li Guimarães Rosa, eu li Pablo Neruda, eu li Fernando Pessoa. Portanto, graças a Deus, eu quando subo na tribuna do Senado, a minha oratória é elogiada por todo mundo. Lá tem senadores que falam, o melhor orador que tem aqui na casa é o Cajuru, porque eu não cometo erro de português, eu não cometo erro de concordância, eu falo palavras que os senadores, inclusive, nem entendem. O dia que eu usei a palavra báratro, humildemente, o Tasso Gereissati, o Jacques Wagner, eles vieram falar, Cajuru, o que significa báratro? Agora, pelo amor de Deus, explica para o nosso público, ouvinte, telespectador, internauta, o que é, porque tem muita gente que não sabe. Foi aquela eleição que teve do Senado, que vocês devem celebrar, que a senadora Cátia Abreu tomou o livro daquele que seria o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Lembra dessa cena? Uma cena ridícula. Sim, sim. E aí começou o baixo nível, começou um a atacar o outro com palavrão, com palavras de baixo calão. Eu virei, pedi o microfone e falei, gente, nós estamos caminhando aqui para uma noite de báratro. Os senadores não entenderam o que eu quis dizer. Eu peguei e traduzi para eles. Báratro significa abismo, precipício, buraco. Ou seja, a gente estava no caminho do quê? Do precipício ali no Senado. Seria a pior noite da história do Senado. E foi, aquela noite foi triste. Então, assim, desculpa falar isso, mas se você quiser eu falo até o nome dele, não tem nenhuma dificuldade. Pode falar. Teve um senador goiano que ele subiu na tribuna uma vez só, em 4 anos de mandato. Ele só subiu uma vez. Ele passou tanta vergonha, porque na tribuna do Senado, atrás de você, quem está? É o Rui Barbosa. Então você não pode fazer com que o Rui lá em cima passe mal no caixão dele, levante do caixão, com a agressão ao português. Sabe o que esse senador falou? 2 coisas. Ele falou, problema, ele falou, e falou, o pessoal foram. Isso é de uma agressão à língua portuguesa, concorda comigo? Sim. É uma agressão ao Rui Barbosa atrás de você. Senador goiano. É aquele, Luiz do Carmo, pronto, eu falo o nome. Problema e o pessoal foram. Então, graças a Deus, eu não passo vexame na tribuna do Senado. Cajuru, e como você é essa máquina de informação, tem que te parar de vez em quando para a gente seguir um rumo. A gente estava falando sobre Alexandre de Moraes. Uhum. Qual a sua opinião hoje sobre o ministro Alexandre de Moraes? Muito polêmico. Você acha que ele é autoritário? Ele exagera nas suas prerrogativas? Ele exagera, não há nenhuma dúvida. Ele já cometeu erros graves, tanto que eu fiz o pedido de impeachment. Eu repito a você, os bolsonaristas não concordaram comigo na época. Hoje todos eles pedem desculpa a mim. Hoje eles dizem, Cajuru, a gente tinha que ter assinado o seu pedido, a gente errou. Você foi o único que teve coragem. Agora, você tem que ser sincero. O Alexandre de Moraes hoje, das eleições para cá, no TSE, ele tem sido um exemplo. Ele foi corajoso. Pouca gente teria a coragem que ele teve. Então, você querer criticar o Alexandre hoje, ele não merece impeachment, hoje. Agora, que ele precisa, na minha opinião, ser um pouco mais equilibrado, ter um pouco de menos rancor dentro dele. Porque o Leonel Brizola dizia, eu até contava isso para o Caiado num voo para Porangatu, que eu e ele fomos lá em uma inauguração, eu falei, Ronaldo, você lembra daquele debate seu com o Brizola em 1990 na Band com a Marília Gabriela? Claro, né, Cajuru? Evidente que eu lembro. Eu falei, você lembra o que o Brizola falou? O Brizola falou, político normalmente ele guarda o rancor no freezer, Rafael Vasconcelos. Sim. Sabe disso? Então ele guarda o rancor no freezer. Então eu acho que esse rancor é que precisa, a gente precisa de um pouquinho mais de paz, de alegria. Então às vezes o Alexandre, ele acaba tendo a opinião pública contra em função das suas posições, perfeito? Por exemplo, eu não pediria o impeachment do ministro Barroso por causa da declaração dele. Ele foi agredido, ofendido verbalmente numa calçada e respondeu para a pessoa. Perdeu o mané. Perdeu o mané, não a mola. Isso não, o cara não pode ser impeachmentado por isso. Impeachment é corrupção, na minha opinião. Agora, que ele errou, ele errou. Para que fazer isso? Para que fazer uma frase dessa? É uma frase que você provoca o quê? O ódio de outra pessoa. No caso, o bolsonarista ficou revoltado. Perfeito? E não esquece, você sabe disso, o cara não esquece. Então, por isso que eu falo, essa frase é minha, inclusive. O Datena usa sempre. Antes de acionar a boca, ligue o cérebro. Pense. Porque uma declaração dessa infeliz, ela provoca ódio. Ela provoca discórdia. Então, para quê? E o Gilmar Mendes, qual a sua opinião sobre ele? Juridicamente, um homem preparadíssimo,
Você pode falar mal dele o que você quiser. Eu, inclusive, já falei, já até exagerei. Até pedi desculpas a ele, porque em algumas coisas eu exagerei, em outras não. Né? Mas que ele é preparado juridicamente, ele é. Ali o cara que conhece regimento, que conhece ponto a ponto do que é o juridiquês no Brasil, chama-se Gilmar Mendes. Dos 11 ministros, ele é o mais preparado, entendeu? Cajuru. Só que o Supremo Tribunal Federal precisa melhorar muito e, na minha opinião, o Barroso vai melhorar. Se você vê, na posse que ele tomou, e eu conversei isso com ele, ele fez algo que nunca aconteceu na história do Supremo Tribunal Federal. Ele deu uma entrevista coletiva, acabou a posse, ele foi atender a imprensa, nunca ninguém deu entrevista coletiva no dia da posse. E a outra coisa que ele falou, não sei se você viu, ele falou que a partir de agora o Supremo vai justificar para a sociedade brasileira cada voto, ou seja, vai dar satisfação. Então, pela primeira vez, o Supremo vai ter uma comunicação com a sociedade brasileira, porque nunca houve. É aquela coisa, entendeu? Ou seja, intocável, né? Aqui não, aqui eu mando, eu faço, pronto, eu legislo. Não, quem tem que legislar é o Congresso. O Supremo tem que julgar, perfeito? Então, isso precisa melhorar no Supremo Tribunal Federal e eu sou otimista, acho que o Barroso vai fazer uma boa gestão, diferente dos outros que acabaram deixando a opinião pública contrariada com os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Cajuru, vamos fazer um bate-bola aqui com o nosso ouvinte, internauta. Objetivamente. São muitas participações. Lula é honesto? Na minha opinião, é. Na minha opinião, o Lula já cometeu erros em governo dele, mas ele, Lula, individualmente, não cometeu. O Petrolão foi gente do governo dele? Foi. O Mensalão foi gente do governo dele? Ele sabia? Foi. Não sabia. Isso é mentira. Na época, inclusive... Não saber também não é grave? Não saber, às vezes, tem coisa que você não tem como saber. Mas durante tanto tempo, não chegou nenhuma informação a ele? Não. Quando ele soube, ele chamou o José Dirceu e disse, eu não aceito isso aqui mais. E parou. Só que ele demorou para saber. Aí eu concordo com você. Se eu sou presidente da República, eu vou me preocupar em vigiar todo mundo para não ser surpreendido. Agora, você também não pode achar que um cara, presidente de um país, ele tem como saber tudo. Eu já falei isso, inclusive, com o Ronaldo Caiado. Você acha que o Ronaldo Caiado é culpado se amanhã tiver uma corrupção no Detran? Você pode dizer que o Caiado é corrupto? Não, foi um secretário dele que roubou. Porque, olha o tanto, por isso que eu não gosto de executivo. O executivo é péssimo. Por quê? No executivo, você tem tanta gente trabalhando para você, um vai lá e rouba, eles vão dizer o quê? O Cajuru que roubou. Então eu prefiro o legislativo. Porque o executivo é difícil, você não tem como vigiar todo mundo, é muita gente trabalhando. Imagina aqui no estado de Goiás, quantos secretários tem o Caiado, quantos auxiliares ele tem. Então, mas o Lula, durante muitos anos e agora também, não está fazendo um balcão de negócios em troca da governabilidade, de aumentar o número de ministérios, de aumentar os gastos públicos do país? Aí vamos lá, de novo. Hipocrisia. Desculpa falar a palavra, Rafael Vasconcelos. Rafael, se Jesus Cristo descer no Brasil e virar presidente da República, ele, Jesus Cristo, vai ter que comprar deputado, comprar senador para ter maioria dos votos. Então o Lula compra? Todos eles têm que comprar. Se não comprar, não tem maioria, querido. Lá na Câmara com o Arthur Lira, se você não der ministério para ele, você vai perder votação. Mas alguém que compra é honesto? A primeira pergunta foi o seguinte, Lula é honesto? É o corruptor e o corrupto. Para mim, quem compra alguém é tão corrupto como quem se vendeu. Para mim não há diferença entre o corruptor e o corrupto. Agora, que é inevitável, infelizmente é. Porque são 513 deputados. A maioria deles negocia voto mesmo. Eu faço um desafio. Pergunte a qualquer senador, a qualquer deputado, a qualquer presidente da República, a qualquer governador, pergunte ao Ronaldo Caiado, igual eu provei aqui que o meu custo é zero, pergunte para o Ronaldo Caiado se o Cajuru foi ou não o único parlamentar de Goiás que não pediu nenhum cargo para ele. No governo federal você tem cargo? Nenhum! Nenhum! Essa é a minha diferença. Sabe por quê? Porque se você tiver cargo em governo, você amanhã perde o seu poder de isenção. Você entendeu? Claro. Como é que você vai criticar o presidente da República se ele te deu cargo aqui, cargo ali, cargo aqui, cargo aqui?
Então, isso tem que acabar, mas não acaba, não adianta. Aí você não tem como dizer que o Lula é o único culpado disso. O Bolsonaro teve que fazer o quê? O Bolsonaro teve que fazer um orçamento secreto, era propina. Ok, vamos lá Inclusive, então. que políticos goianos receberam. Sim. Bolsonaro é honesto? Pergunta pro Bolsonaro se eu peguei dinheiro dele. Bolsonaro é honesto? Para mim, o Bolsonaro é honesto. Também. Também. Vamos lá então. Você falar que teve gente dele que cometeu corrupção? Teve filho dele que cometeu erro? Teve. Agora, você falar que ele, Bolsonaro, roubou? Não. Você falar que ele, Lula, roubou? Tá, mas qual governo foi mais honesto na sua visão? O governo Lula ou o governo Bolsonaro? Para mim o governo do Bolsonaro não teve assim, corrupção. Grandes escândalos. Escândalo assim, exagerado não houve. Né? Tem essa questão das joias compradas, que precisa de investigação, evidentemente. Que na verdade ninguém fala, né? E eu vou falar. Houve uma venda de uma refinaria da Bahia para a Arábia Saudita a um preço ridículo, ok? Ou seja, isso aí provocou o quê? O governo da Arábia a dar em presentes para o presidente Bolsonaro e sua esposa quase 17 milhões em joias. Bolsonaro errou de aceitar isso, perfeito? Como o Lula também já errou. Ok. Vamos lá então. Eu tenho que te parar, Cajuru. Independência é isso, é você falar que os dois erraram. Perfeito. Você chegar aqui e falar que os dois são ladrões, não. Quer parar com esse negócio que todo mundo na política é ladrão, gente. Peraí, eu não sou, me respeita. Inclusive, a próxima vez que você vier aqui, as portas estão sempre abertas, eu vou pedir para a produção que não precisa de VT nenhum, rigorosamente nada, porque a sua entrevista rende muito. Obrigado. Então vamos fazer esse bate-bola aqui. Rafael, eu era fã do Cajuru desde os tempos dele na Rádio K. Votei nele, mas hoje não voto mais. Falar que o Lula é honesto, ele está de sacanagem. Uma pergunta. Ele uma vez disse que nunca seria político. O que o fez mudar de ideia? Eu confesso, Cajuru, que eu sempre fui seu ouvinte, seu telespectador na Rádio K, eu acho que você tem um poder de comunicação muito grande. Mas eu ouvi você dizer isso mesmo. Olha, se eu for político um dia, não votem em mim porque eu virei ladrão. E aí, Cajuru, o que te fez mudar de ideia? Fica no meu balcão, e você que me criticou, pode me criticar, eu respeito a tua opinião. Fica no meu balcão, vem pra cá, seja eu. Eu estava na televisão brasileira, eu sou o único jornalista, graças a Deus, do estado de Goiás, que trabalhou em todas as redes de televisão do Brasil. E ganhava bem, modéstia à parte. Eu cheguei a ganhar $500 mil por mês, porque eu era a maior audiência da Band, no SBT. Então, eu, Cajuru, comecei a ser demitido de televisão por quem? Por político. A minha rádio foi caçada, a Rádio K do Brasil, por quem? A mando do ex-governador de Goiás, correto? Portanto, quando eu cheguei em São Paulo e comecei a ser demitido, porque toda hora o Lula já pediu demissão minha, Fernando Henrique Cardoso já pediu demissão minha, rádio minha foi caçada, em São Paulo, Paulo Maluf pediu demissão minha, quem mais? Aécio Neves, eu fui demitido ao vivo a pedido dele. O que eu fiz? Na Band, você lembra disso? Em novembro, em junho de 2004. O que eu fiz? Eu falei, gente, então se eles estão me tirando do ar da televisão, eu vou trabalhar no campo deles e vou também tirá-los. E fiz isso. Eu pedi demissão ao vivo no SBT, no Raul Gil, da minha carreira, e pedi demissão ao vivo na TV Esporte Interativo, a TNT americana. E disse, eu vou para a política, porque como eles estão me tirando do ar aqui, eles estão me deixando desempregado aqui, eu vou trabalhar lá, vou dar exemplo lá como político, e vou tirá-los de lá como eles me tiraram daqui. Modéstia à parte, eu tirei daqui, eu tirei um governador ou não? Quem que derrotou um governador aqui? Você chegou a dizer foi o Cajuru. Também, Cajuru. Quem tirou o Aécio Neves do Senado Federal? Foi o Cajuru. Ok. Ele teve que voltar pianinho e ser deputado. Você chegou a dizer então eu entrei no campo deles. Que depois desse mandato vai encerrar sua carreira política. Isso procede? Não, isso eu falei porque eu tive 4 AVCs. O primeiro no plenário do Senado. Quem duvidar entra no YouTube e pega a imagem. Dia 19 de novembro de 2019. Ao lado da senadora Leila do Vôlei, minha amiga e irmã há 30 anos, ao lado do senador baiano Otto Alencar, que é médico, que me salvou, pegou a minha língua, eu tive um AVC. Fui parar rigorosamente na UTI. Quase morri. Depois tive mais 3 AVCs. Perdi a visão. Só tenho 8% de visão. Portanto, eu entrei em depressão, que é uma coisa normal, é a maior doença do mundo hoje, é a depressão, Rafael. Eu virei e falei, gente, eu não vou continuar na política. É melhor eu renunciar porque eu não tenho saúde para trabalhar. Eu vou enganar vocês. Eu vou ser um senador que não vou trabalhar para vocês. Porque eu não tenho condições, eu não conseguia andar. Eu tinha dificuldade para caminhar.
De repente, Deus me deu de novo uma saúde extraordinária. Hoje o Caiado fala para mim, Cajuru, eu não estou aguentando você, eu não consigo andar com você, eu não consigo te acompanhar, presta que você anda. Eu estou com uma saúde hoje que você não tem noção. Isso é Deus, só pode ser Deus, não tem outro exemplo. Então, eu voltei a ter uma saúde plena, portanto, eu posso continuar. Agora, a declaração que eu dei, ela foi realmente em função do meu estado de saúde. Perfeito? Tendo uma saúde boa, por que eu não posso continuar? Eu sou um bom empregado público, eu faço um bom trabalho, desafio quem em Goiás trouxe mais recursos para Goiás do que eu, quem investiu mais na saúde do que eu. Ok. Cajuru, em relação ao comportamento da imprensa, hoje te decepciona? Você vê muita militância nos veículos de comunicação, seja essa militância de direita ou de esquerda? Tá difícil a gente distinguir a informação objetiva, correta, séria e isenta? Qual a sua visão? Rafael Vasconcelos, com a sinceridade que é só Cajuru para falar isso, me desculpa a modéstia, isso não é qualquer um que fala. A imprensa, em sua maioria, é corrupta. A imprensa se vende. Eu repito, como a maioria da classe política, aqui está faltando um ar-condicionado, hein? Sim, é para a gente melhorar o áudio, mas eu vou pedir para ligar agora. Por favor, porque liga o ar-condicionado aí, por gentileza. Olha o jeito que eu estou aqui. Ó, aquela frase, para você político que não lê, talvez você nem saiba, tem político que nem sabe quem foi, não precisa ser tanto não. Mas é isso, não tem... É assim mesmo? É assim, é por isso que... Mas fica à vontade. Para quem, por exemplo, não leu, não sei se você leu, você leu o Milor Fernandes? Já li. Lembra dele? Já li. Tem um livro do Milor Fernandes que se chama assim, A Bíblia do Caos, Milor Definitivo, frases dele. Tem uma frase dele que cabe na imprensa brasileira. Sabe qual que é a frase? O dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo. Infelizmente, a imprensa é assim. Se você não colocar publicidade na imprensa, por isso que o Bolsonaro teve que gastar dinheiro com a imprensa, ele só brigou com a Rede Globo e com alguns outros veículos de comunicação. O Lula tem que gastar dinheiro com a imprensa, porque a imprensa bate, não é toda, eu não generalizo. Tem imprensa séria no Brasil, evidente, perfeito? Agora, que tem a maioria na imprensa, gente que só dá informação em troca de publicidade, dos Correios, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, de uma Petrobras, que o governo tem que comprar a imprensa? Tem. Então, lamentavelmente, a imprensa brasileira não é independente, não faz um trabalho de fiscalização, não mostra as verdades que deveriam ser escancaradas, porque, repito, ela é, na sua maioria, eu não generalizo, tem exceções, evidentemente, corrupta. Ok, vamos lá. O Marcelo diz que está decepcionado com o Cajuru, porque ele apoia pessoas como Renan Calheiros, Jarbas Barbalho, Alcolumbre e outros da esquerda. Gostaria de vê-lo debater com Gustavo Gayer. Aí não, aí não. Aí, por favor, me desculpe. Você não debateria com Gayer? Me desculpe, peraí, por favor. Não dá, né? Eu não ia falar, vou falar. Vem cá, como é que eu vou discutir com alguém que nunca leu? Você acha que o Gayer nunca leu? Nunca leu. Não tem nenhuma cultura. Ele é professor, Cajuru. Ele é professor. Professor de quê? Professor não sabe nada. Eu vou falar uma palavra para ele aqui, eu duvido que ele saiba. Pois não. Sabe o que ele é como político? Ele é um polixínculo. Entrevista ele, pergunta para ele o que é polixínculo, se ele sabe o que é. Para ele saber o que é polixínculo, ele teria que ler os diálogos entre Sócrates e Nietzsche. E eu quero dizer para ele que o Sócrates não é jogador de futebol, não. É o filósofo grego. Então eu não vou discutir. Eu não tenho nada contra ele. Por exemplo, o Vanderlan o processou. Ele está com um processo, que ele pode ser cassado, sabia disso? Mas você já criticou muito o Vanderlan também. Já critiquei também, mas hoje tem uma boa relação com o Vanderlan. Amanhã você pode ter uma boa relação com o Gayer também. Posso, eu não tenho nada contra o Gayer, não. Eu só estou dizendo que, por enquanto, ele, na minha opinião, ele não está preparado. Me dá um projeto dele, Rafael. Eu estou fazendo um desafio aqui. Ele está há 9 meses lá, né? Apresente um projeto de lei dele. Sabe quantos projetos que eu tenho? Eu tenho 416 projetos. O parlamentar do Brasil, campeão de projetos, quem é? É o Cajuru. Outra coisa, ele falou que não ia aceitar emenda. Está aceitando emenda. Outra coisa, você viu o vídeo que provaram que ele fez? Esse negócio que eu provei, que eu não custo um centavo,
ele tem verba indenizatória, eu também tenho. O que ele fez? O filho dele deu uma nota fiscal para ele de 15 mil reais de publicidade. Você acha isso honesto? Fala para mim. Como é que você quer que eu discutir com um cara que pega 15 mil reais do seu dinheiro e o filho dele que deu uma nota fiscal para ele de uma empresa fantasma? Tem elogios aqui também, Cajuru. Cajuru, também te acompanho desde a Rádio K. Minha admiração aumentou. Sou eleitor seu, gosto do seu trabalho. Você me representa, o melhor voto que dei nos últimos 66 anos da minha vida. Wilton Machado. Obrigado, de coração. É minha obrigação, meu dever. Só para deixar claro. Pode ter certeza que quem não gosta de mim é coisa pessoal. Porque não tem o que falar de mim. Eu não tenho rabo preso. Essa é a minha diferença. Puxa a minha capivara. Só para deixar claro que não foi rigorosamente nada combinado aqui. Claro, nenhum tipo de pergunta. E as perguntas chegam e eu leio. Eu acho que o jornalismo deve fazer isso. Ao vivo, tanto críticas quanto elogios, exatamente. Aí, às vezes sobra até para o apresentador, porque eles falam assim, Rafael, você é bolsonarista, você é lulista, você é comunista, você é eletricista, você é taxista, todos os istas. Mas a única coisa que eu sou é jornalista. E o importante é fazer com que quem está em casa tire as suas próprias conclusões, porque quem está nos acompanhando é suficientemente inteligente para isso. Tem muita gente que subestima a capacidade do público, né? Eu acho isso ruim, viu, Cajuru? Você tem toda a razão, por isso que você é um comunicador diferenciado. E outra coisa, quem me fez crítica? O Cajuru apoia o Jader Barbalho, o Jader Filho. Gente, o cara é ministro da habitação. Eu vou brigar com ele, eu vou ser inimigo dele? Agora, não significa que eu o defendo. Você não me viu subir na tribuna para ficar puxando o saco de alguém, bajulando alguém. Não, eu tenho boa relação com o ministro, porque eu preciso dele para Goiás. Se eu não tivesse uma boa relação com o ministro Jader Filho da Habitação, eu não conseguiria 4.200 casas para Goiás. Casas com 2 quartos, com varanda, casas dignas. Sim. Então um senador, se ele quiser brigar, xingar todo o ministro, ele não vai ter condição de trazer recursos para o seu estado. Cajuru... É o caso do Gaia, por exemplo. O Gaia consegue algum recurso para Goiás? Não consegue, ele briga com todo mundo. Mas você já brigou com muita gente também. Você amadureceu, Cajuru? Eu amadureci, claro. Eu aprendi que não vale a pena. Vale a pena você ser independente? Vale. Não vale a pena você ser puxa-saco, não. Eu não sou capaz de ninguém. O Ronaldo Caiado sabe, eu já fiz críticas ao Caiado. Agora, eu vou deixar de reconhecer que o cara é o maior governador da história de Goiás? O cara arrumou a saúde de Goiás, o cara arrumou a educação de Goiás, o cara arrumou a segurança pública de Goiás, que era impossível. Quero tocar nesse ponto. Ué, que é isso? Você não vai reconhecer isso do Caiado? Então aí o cara fala, é puxa-saco? Não, gente. Pelo amor de Deus, ué. Que isso, ué? Eu queria tocar nesse ponto. E ter boa relação com o ministro é fundamental. Por isso que eu faço jantar na minha casa com senadores bolsonaristas toda semana, 14, e 14 lulistas. Você pode ir lá, você é meu convidado. Toda terça eu faço para os bolsonaristas, quarta eu faço para os lulistas. Eles vão, são meus amigos, me respeitam. Entrevista aqui a hora que você quiser. General Hamilton Mourão, senadora Damares, senadora Tereza Cristina, senador Flávio Bolsonaro. Vê se um deles fala mal de mim. Por quê? Porque eu sei me relacionar. Então não adianta você brigar. Eu não tenho nada contra o Gaia. O problema do Gaia é que ele briga com as pessoas, ofende as pessoas. Ele chamou o Vanderlan de vagabundo. Pode ser caçado. Você não pode chamar um colega seu de vagabundo. Para que isso? Critica o cara, mostra o motivo pelo qual você está criticando. Agora, você xingar um colega de vagabundo, peraí, ué. Por isso que eu não vou debater com uma pessoa desse nível, meu querido. Cajuru, a gente está caminhando para o final, mas esse ponto em relação ao governador Ronaldo Caiado é muito importante. Segurança pública. Você acha que não está faltando por parte do governo Lula um trabalho mais efetivo nessa área? Porque a lógica da esquerda, né, e é algo doutrinário, eu não estou aqui dando opinião, estou dando informação, é de muitas vezes ser complacente com a bandidagem. Aqui no estado de Goiás, o governador ele teve um discurso duro. Né? Ou o político muda de estado ou muda de profissão. Seria importante para acabar para diminuir a criminalidade, acabar, a gente não vai conseguir jamais, o Lula ser mais firme, dizer que existe uma diferença muito grande entre o cidadão correto que paga os seus impostos e o bandido que acaba atormentando a vida de muita gente. Flávio Dino, ele não tem jogado demais para a galera no que diz respeito à segurança pública. Ele não estaria, inclusive, no lugar errado? Não, eu não concordo. Flávio Dino vai fazer história como ministro da Justiça. Ele é humilde, e eu vou te informar aqui em primeira mão para você. 14 anos, 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 14 anos
Entrevista o Caiado, que o Caiado vai te falar. Ele tem profunda admiração pelo Ronaldo Caiado. E é humilde de ter chegado aqui junto comigo. Ele é que falou, Cajuru, me leve lá no Ronaldo Caiado, eu quero conversar com ele. Eu quero saber o que ele está fazendo em Goiás, porque é um exemplo para o Brasil, o que ele fez com a segurança pública de Goiás, o que ele fez no entorno, né? O entorno não é brincadeira, concorda comigo? Então ele é humilde, ele reconhece que o Caiado hoje é um exemplo para o Brasil, o Caiado, no que tange a segurança pública. Portanto, ele pediu conselhos para o Caiado. Ele, para mim, vai fazer história, eu repito, no Ministério da Justiça. Ele é um homem sério, é um homem de bem. Você não tem um rabo preso do Flávio Dino, você não consegue achar um rabo preso dele, tanto que tentaram e não conseguiram achar. Entendeu? Então, essa é a minha diferença. Eu faço críticas a ministro do Lula? Faço, já fiz na tribuna várias vezes. Dei nome, inclusive. Perfeito? Tem ministros cometendo erro. O ministro da Educação está cometendo erros em relação à Universidade de Medicina, por exemplo. Ele fechou 35 faculdades. Quem é que fala isso? Eu sou do governo e falo isso. Agora, o Flávio Dino, não. Pode perguntar para o Ronaldo Caiado, aqui, ao vivo, se o Ronaldo não tem respeito pelo Flávio Dino. O Ronaldo respeita, porque sabe que ele é sério e sabe que ele é humilde. Tanto que veio pedir conselho para o Ronaldo aqui, para dar exemplo do que o Ronaldo está fazendo aqui na segurança pública. Quem é que faz isso? Você sabe que político não é humilde. Veio uma comitiva da Bahia, inclusive, aqui em Goiás, para saber o que está acontecendo. Por exemplo, eu consegui para o Caiado, ele pediu para mim, mais de 50 viaturas, o Caiado me pediu agora, no aniversário do Renan Calheiros. O Cajuru é puxar saco do Renan. Não, gente, eu sou um líder. Eu fui no aniversário, o Caiado também foi. Então o Caiado errou? O Cajuru errou e o Caiado errou de ir no aniversário? Qual problema tem? Sabe o que a gente foi fazer no aniversário, o Caiado e eu? Nós fomos lá porque lá a gente iria se encontrar com o ministro da Justiça. Meia-noite e meia, o Caiado e eu ficamos esperando ele chegar. Quando ele chegou, o Caiado falou assim, Cajuru, me leva lá nele. Pergunta pro Caiado se é mentira minha. Cajuru, me leva nele, porque ele faz tudo que você quer. Pede para ele, para mim, eu preciso de 2 helicópteros Esquilo, que é aquele mais caro, sabe qual que é, né? Eu preciso para segurança pública em Goiás, Cajuru. Me ajuda. Falei, vem cá, vamos lá agora. Cheguei e falei, ministro, tá aqui o meu irmão Caiado. Cajuru, você está brincando comigo, né? Eu sei que é. Falei, mas ele tá com um pedido aqui, eu queria que o senhor falasse sim para ele. Não fala não para ele, ministro. O que é, Cajuru? Eu falo ou você fala, Ronaldo? Ele falou, fala você, Cajuru. Eu falei, está precisando de 2 esquilos, 2 helicópteros para segurança pública em Goiás. Ele falou, tá arrumado, Caiado. Cajuru pediu, eu estou atendendo. Ok. Perfeito? Cajuru. Então essa é a minha obrigação, gente. Eu tenho Cajuru. que atender o estado de Goiás. Por isso que eu tenho que ter boa relação. Eu não posso chegar brigando com todo mundo lá, igual esse outro deputado que você falou. Eu queria te pedir licença, porque está aqui, eu sei que você não está enxergando tão bem, o presidente da Agência Brasil Central, Reginaldo Júnior, eu acho que você já tem informação. Tenho profunda admiração por ele. E ele tem feito um trabalho aqui, eu tenho que reconhecer, ele tem a sua equipe que é muito boa, mas o trabalho que ele faz é um trabalho de revolucionar a comunicação em Goiás. Ele é uma surpresa. Eu não sei se você... Eu não acreditava nele não, eu sou sincero. É mesmo. Eu não sei se você sabe... Eu achava que ele não fosse fazer, ele é a maior surpresa da comunicação em Goiás para mim. Ele calou minha boca, eu achei que ele realmente não teria essa competência. Então, ele é melhor que o Paulo Berges, inclusive. Você acha? Muito melhor. E o Paulo é bom demais, pessoal, né? O Paulo é extraordinário. O Paulo é meu amigo pessoal, mas o Júnior é melhor que ele. Para administrar, o Júnior é melhor que ele. Porque não é... Para apresentar programa, o Paulo Berges é imbatível. Não, aí você não pode comparar, né? aí você querer comparar o Pelé com... Minha grande referência, inclusive, é Paulo Berges. Paulo é uma referência, pelo amor de Deus. Paulo fez história em todas as emissoras que ele trabalhou. Agora, administrar é muito difícil. Jornalista, ser bom comunicador e ser bom administrador, Rafael Vasconcelos, não é fácil. Eu fui proprietário de uma Rádio K do Brasil que fez história no Brasil inteiro. Fez. Você lembra disso? Eu tinha 120 funcionários. Então, modéstia à parte, eu sou bom administrador, mas o Júnior é melhor que eu. Quando o Júnior chegou aqui, eu tive a oportunidade de chegar no mesmo dia que ele, né? Ele demonstrou essa confiança em mim, e o governador Ronaldo Caiado também. Nós tínhamos no Complexo Cerner, na TV Brasil Central, 45 minutos de programação com mais de 200 jornalistas. A gente achou aquilo ali um absurdo. Hoje a gente faz 14 horas de programação ao vivo. Local. Isso é um exemplo. E se nós quiséssemos, nós faríamos 24 horas por dia. A gente tem essa capacidade. Não, e vocês fazem uma coisa que político nenhum... Eu quero até desafiar. Qual foi o político que já falou isso aqui que eu vou falar? Vocês fazem uma coisa que é um absurdo na imprensa goiana. Brasília fica a 200 quilômetros daqui, não fica? Sim. Os maiores veículos de comunicação de Goiás não tem um repórter em Brasília, gente.
A TBC é a única que vai lá toda hora. Exatamente. A TBC está lá em Brasília toda hora. Transmite audiências. Eu chego lá, eu levo o Caiado no ministro. A hora que eu desço, a TBC está lá com a equipe. Entra ao vivo, entrevista, te dá espaço. Isso nunca aconteceu aqui, na história da TV Brasil Central. Certo? Até a mudança do nome foi inteligente. Porque, vamos falar a verdade, é muito mais bonito TBC do que TV Brasil Central, na minha opinião. Correto? Essa é a realidade. Então, é preciso dar esse reconhecimento ao jornalismo que está sendo feito aqui, porque antes realmente, me desculpe, mas antes era motivo de chacota. Desculpa, era motivo de chacota isso aqui. Infelizmente essa é a realidade. Cajuru, a gente até estendeu o tempo, porque a nossa metodologia é essa também. Se está rendendo, a gente vai e a gente tem flexibilidade na informação. Eu acho que isso é, Sabe quem falava isso é isso? fundamental. Sabe quem falava isso? Tim Maia. Sabia não. Eu tive o privilégio de ser, modéstia à parte, eu tive o privilégio de ser amigo de gente boa demais, né? Tim Maia, enfim, Ivan Lins, Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, eu convivi com esse pessoal. Hebe Camargo. Hebe Camargo, Silvio Santos, brincadeira, né? Jô Soares, né? Rafael, Sim, Cajuru, Ah. pela amizade dele, Microfone. pela amizade do Cajuru com o Ivan, talvez Goiânia tenha sido uma das maiores homenagens do mundo. Foi uma música que o Ivan fez pela amizade com o Cajuru com a Goiânia. Minha Goiânia querida. E esses dias, Essa música é lindíssima. eu procurei no Instagram e não achei, e achei um absurdo. Porque essa música é maravilhosa. Maravilhosa. Eu ouvi com o Cajuru essa música nos momentos mais difíceis da vida. Jantando junto. Em São Paulo, indo para Ribeirão Preto, ouvi essa música, o Cajuru chorando dentro Chorando. do carro, pelo amor e pela vontade que ele tinha de voltar a morar em Goiânia. Porque tem uma parte da música em que eu coloco ali o seguinte: se eu fosse voltar ao começo, eu voltaria aqui mesmo, Goiânia, para o mesmo lugar. Sério Porque aqui mesmo, eu cheguei em Cajuru? 1979. Então a gratidão que eu tenho por Goiânia, por Goiás, ela é muito grande. Eu sou reconhecido aqui em qualquer lugar que eu vou. Claro que eu tenho inimigos, claro que eu tenho gente que não gosta de mim, mas a maioria gosta. E eu tenho amor pelo Estado, entendeu? Então quando eu ouço a música, eu choro. Porque eu ajudei a fazer a letra junto com o Tavinho Dari, que foi o principal compositor, falecido infelizmente. E o Ivan fez a música a meu pedido, a pedido da Rádio K. E o Leonardo, cantor sertanejo, meu irmão, meu amigo pessoal, meu irmão mesmo, ele fez um elogio a mim em Mineiros, no show dele, no rodeio, de 10 minutos. Eu chorei. O Leonardo começou a falar, pedir voto para mim e dizer quem eu sou como político, que eu comecei a chorar. O Leonardo reconhece que a música do Ivan Lins é mais bonita do que a dele, Júnior. Que o Leonardo também fez aquela música para Goiânia, né? Aquela do E Leonardo, Goiânia, né? Aquela do Às vezes Leonardo. aqueles também. olhos lindos que eu já... Aquela do Leonardo é É linda, linda também. também. É linda, É mas linda a também. letra do Ivan Lins é uma coisa de louco, né, gente? Minha Goiânia querida, cidade plantada no meio da luz, aqui a lua é mais cheia, clareia, clareia, do sol invejar. Pô, é brincadeira a música, né? E o Ivan Lins simplesmente é o músico brasileiro mais tocado no mundo. O Lula chegou na China, quando ele chegou no avião, o presidente chinês colocou qual música? Do Ivan Lins. Um novo tempo, apesar dos castigos. E Vitoriosa, que é maravilhosa, né? Vitoriosa, quero sua risada mais gostosa, esse seu jeito de achar. Vamos que trazer a o vida Ivan pode Lins aqui ser na TBC, maravilhosa. qualquer dia. Ele vem em Goiânia no mês que vem. É eu mesmo? trago ele aqui com o maior prazer. Vamos combinar. Ele é meu padrinho de casamento, Olha, sabia? e você vê, né? 00:30, você viu o mestre, eu chamo Cajuru de mestre há muitos anos, 00:30, tá lá um senador por Goiás pedindo 2 helicópteros para a segurança pública do estado. Quer dizer, você vê que a união é que faz a força e que transforma aí o estado de Goiás, o estado mais seguro do país, dito hoje, ontem inclusive, né, pelo grande cara da segurança pública do Brasil, um dos maiores entendedores elogiando essa segurança pública. A união, a importância de um senador que tem relacionamento em Brasília, que tem história e que conseguiu ajudar o governador Ronaldo Caiado a transformar essa segurança pública. Obrigado. Que eu isso? tenho que te agradecer, porque eu tive a minha mulher com um revólver dentro da boca, às 7 horas da manhã, ela indo trabalhar, há 6 anos atrás, o carro roubado. E eu era uma pessoa que sempre tive bom relacionamento, e me falaram, impossível achar esse carro. Hoje a Carol continua saindo às 6 da manhã com meus 2 filhos, Livremente. total segurança. Meus 2 filhos hoje comigo andam às 8 horas da noite, 9 horas da noite, eu com o celular na mão,
e nunca fui assaltado depois dessa gestão do governador Ronaldo Caiado. Isso se deve a parcerias e relacionamentos como o Cajuru tem em Brasília. A gente tem que agradecer, viu, Rafael? Sem dúvida. Não precisa agradecer, Júnior. Júnior, eu fico feliz de você falar isso, sabe por quê? Porque o Ronaldo é um professor meu. O Ronaldo é meu conselheiro. Ele, Ronaldo, que falou para mim. 4 anos para cá, né, Cajuru? Não, são 38 anos de amizade. Nós temos 38 anos de amizade. O Ronaldo, quando um cara entrou na casa do Edson Rodrigues, você sabe disso, Paulo Berg sabe disso, Rafael não sabe. Um dentista, o Dr. Volney, ele entrou na casa do Edson Rodrigues com um revólver para me matar. Porque eu namorava a filha dele e ele não queria que a filha dele terminasse o casamento por causa de grana. E a filha dele se apaixonou por mim e eu por ela. Perfeito? E ele foi para me matar. Ele entrou na garagem. Para quem que eu telefonei? Ronaldo Caiado, que graças a Deus estava ali no posto do Wilson Vieira, ali abaixo da Praça do Cruzeiro, na época ao lado do restaurante Paula. E a casa do Edson Rodrigues, o locutor era o Edson Rodrigues falecido. A esposa dele se lembra, a Leila. Monstro sagrado inesquecível. Inesquecível, monstro sagrado. O filho dele, o Júnior, se lembra, que está aí o Edson Júnior. O Ronaldo Caiado estava no posto do Wilson Vieira e a casa do Edson ficava ali atrás do Martim Sererê, do Teatro Martim Sererê. O Ronaldo com a caminhonete entrou, quebrou o muro, botou o carro na frente do Vone, do Dr. Vone, que era da UDR, era diretor da UDR. Pegou o pescoço dele e falou: se você quiser matar o Cajuru, você vai matar o Cajuru lá na minha casa. Ele vai morar na minha casa a partir de hoje. Ele falou assim pro cara: você tem que ter juízo, respeitar o sentimento que a tua filha tem por ele, que ele também tem por ela, porque na verdade você está querendo que ela fique casada por causa de grana, por causa de dinheiro. E a tua filha gosta dele. Então o Ronaldo salvou a minha vida. Como é que eu não vou ser grato a um cara desse? Quem não tem gratidão não tem caráter. E ele que me ensinou, ele falou: Cajuru, lá no Senado, se você for brigar com todo mundo, com o ministro, você não vai conseguir recurso para Goiás, você não vai conseguir ter audiência em ministério, Cajuru. Gente, o único parlamentar de Goiás que tem 5 audiências por dia em ministério sou eu, toda hora. Ontem o cara me pediu, quando ele voltar, ele volta dia 18, ele volta dia 16 da China. Cajuru, me ajuda lá a arrumar o custeio do Hospital do Câncer Infantil. Eu falei: já arrumei para você, esquece. Já marquei a audiência com a ministra Nízia. Ele vem da China, vai para Brasília, perfeito? As casas que ele pediu, consegui para ele. Os aeroportos que ele pediu, consegui para ele. Anápolis vai ter, a Infraero vai tomar conta do aeroporto. O aeroporto que estava há quanto tempo parado, o de Anápolis. O que mais que o cara pediu? As rodovias. Nós fizemos, na campanha, estávamos juntos, nós fizemos uma matéria lá no aeroporto de Anápolis parado, aeroporto de carga. Você lembra disso? Você me encontrou lá atrás, ali da rua do Panela Mágica, e falou sobre isso. Sobre o aeroporto de cargas de Anápolis. O Cajuru falou exatamente sobre a importância desse aeroporto. Que era só um aeroporto que não descia avião. Você lembra disso? Eu lembro como se fosse hoje. E quando eu fui lá no ministro levar o Caiado lá, ele falou: você acha que a gente vai conseguir? Eu falei: irmão, eu rompo com o governo Lula se ele não arrumar isso para Goiás. A divergência do Lula com você não tem nada a ver com o estado de Goiás. A população de Goiás, ela não pode ser prejudicada por isso. E aí você tem que elogiar o Lula nesse sentido. Porque o Lula ele não mistura. Ele sabe que o Caiado bate nele todo dia, perfeito? Ele sabe que o Caiado é radicalmente contra a reforma tributária, mas ele não mistura as coisas. O Lula nunca me pediu para não trazer algo para Goiás. Tanto que o Ronaldo Caiado, em todo lugar que ele vai, ele fala: gente, eu nunca consegui tanto recurso por causa do Cajuru, e dá crédito a mim. Essa é outra honestidade do Caiado, que político normalmente não faz isso. Político não reconhece que foi um outro senador que conseguiu isso, perfeito? O Caiado não lhe reconhece. E eu faço isso para ele, não é só por causa dele, é também para a população de Goiás. Eu devo essa gratidão a Goiás. É minha obrigação como senador trazer recursos para cá toda hora. Você imagina, em 4 anos e meio de mandato, mais de 1 bilhão de recursos? O Ronaldo Caiado falou isso em Porangatu, no discurso, e falou antes do Alckmin lá em Itumbiara. Ele falou: nunca no Brasil um senador conseguiu isso. Ele ainda brincou assim: eu na minha época, eu conseguia 30 mil para a prefeitura. O Cajuru consegue 5 milhões em 1 minuto. Isso é o quê? É o que o Júnior falou, é relacionamento. Se você quiser, como senador em Brasília, brigar com todo mundo, você não vai ajudar teu estado em nada. Para terminar o seu mandato, o que você fez? Qual é o legado que você deixou? Eu conseguiria 800 diabéticos, 20 institutos de autismo, 6 institutos de doenças raras,
48 hospitais que eu inaugurei, ampliei e reformei. Custei de saúde para todas as cidades, todas as 246. Custei de saúde, que é fundamental, porque não adianta, Rafael Vasconcelos, você dar um dinheiro para uma cidade, mandar 1 milhão para ela, e depois, como é que ela vai pagar a despesa mensalmente? Foi o que o Ronaldo Caiado falou para mim, o governador. Cajuru, o hospital que eu estou criando é modelo para o Brasil. Você sabe que esse hospital do câncer infantil aqui é para o Brasil inteiro ter inveja. Concorda comigo ou não? E teve político contra, inclusive. Não, isso é brincadeira, né? Eu não vou nem comentar isso, que isso é tão ridículo que não dá nem para comentar, né? Então, o Caiado vai ficar na história de Goiás com essa obra. Uma obra dessa é preciso do quê? É preciso de custeio. O dinheiro que eu vou arrumar, amanhã quem for governador de Goiás vai ter que lembrar. Foi o Cajuru que arrumou esse dinheiro. O Ronaldo Caiado pediu, o Cajuru arrumou. Ok. Então eu vou deixar um legado. Então você que me critica, pode me criticar, não tem problema nenhum. Agora, por favor, enxergue as coisas boas que eu faço. Eu tenho defeitos? Tenho. Mas, amigo, desculpe, eu tenho virtudes. E como parlamentar, em 4 anos e meio de mandato, você tem que me engolir, querido. Não tem ninguém melhor do que eu, não. Isso quem fala é Ronaldo Caiado. Não tem senador melhor do que eu, que trabalha mais do que eu, amigo. Que abre mão de tudo, que custa 0 centavo do seu dinheiro. Que é o senador que menos faltou em 4 anos e meio de mandato no Brasil. Sabe quantas vezes que eu faltei? Eu só faltei 3 vezes que eu estava na UTI. Só em 3 sessões. Os senadores de Goiás, eles não vão em sessões. Quero falar isso aqui ao vivo. Não comparecem em sessões, Rafael. Faltam. Teve senador de Goiás que faltou mais de 300 dias. Tem condição uma coisa dessa? Você na tua empresa, se você faltar 3 dias, você é demitido, ou não? O Júnior não demite aqui um cara que não justificar 3 dias sem trabalhar? Como é que um senador da República fica 300 dias sem trabalhar? Eu só faltei 3 sessões em 4 anos e meio de mandato, meu amigo. Eu estou lá todo dia, eu chego 7 horas da manhã, eu saio 10, 11, meia-noite. Eu vou domingo no Senado, trabalho. Entendeu? Sexta-feira, vai lá, eu estou lá. Segunda-feira, estou lá. Sexta-feira, vou para o interior, viajo, visito as minhas obras. Então, é preciso saber diferenciar o trabalho de cada um. Por isso que hoje eu agradeço a organização Jaime Câmara, que sempre mostra o que eu estou fazendo, informa o que eu estou fazendo. Né? E vocês aqui não dá para comparar, porque vocês me dão espaço aqui de uma forma que nunca ninguém me deu, e eu sei que nunca ninguém vai me dar um espaço como esse aqui que Rafael, vocês estão me dando. Sim, Júlio. Você precisa de fazer uma matéria na casa do senador Cajuru, na galinhada que ele faz, semanalmente, Sim. lá. Ele me convidou ao vivo aqui. E que reúne os maiores políticos do Brasil nessa galinhada. Mas peraí, é ele que cozinha? Uai, Não, não, não. tá pra ele. Ah, Eu ajudo a fazer a galinhada Eu sei tradicional que goiana. rádio ele faz como ninguém. Inclusive, ele fez a única rádio do Brasil, que pelo menos que eu pude ver, que dava eco. Você parava no sinaleiro, olhava pro carro do lado, olhava pro outro carro, olhava pro outro carro, todos os carros ouvindo a rádio. Isso é verdade. Todos os carros ouvindo a rádio. Parava, inclusive, o Palácio na época. Comentário no meio-dia parava a cidade, né? De O povo manhã ouvia debaixo da cama, mas ouvia. O irmão do Ronaldo Caiado, o médico, pergunta Dr. para ele. Roberto Caiado. O Roberto Caiado. Meu O Roberto médico. Caiado atrasava paciente, porque ele ficava me ouvindo de manhã, porque eu ficava enrolando, né? Falava, daqui a pouco, uma bomba nitroglicerina pura. Era uma denúncia brava. Por isso que a minha rádio foi fechada, foi caçada. Porque eu fazia denúncia todo dia grave. Eu escrevi livro. Você sabia segurar o ouvinte como ninguém, né? É Por isso eu falei impressionante. pra você, como é que eu posso debater com um político que não escreveu livro? Eu escrevi 5 livros na minha vida, gente. Eu ganhei 3 prêmios de reportagem nacional, ué. Eu trabalhei em todas as redes de televisão do Brasil, ué. Você tá brincando comigo, ué? Como é que eu posso debater com qualquer pessoa, ué? Eu tenho que debater com quem tem pelo menos um pouco do meu nível. Nível cultural, inclusive. Senão não vale a pena. É isso. Às vezes é uma impressão, e eu vou ter que ser muito honesto aqui no que eu vou te falar. O Gustavo Gayer, na minha opinião, a opinião é minha, né? É uma pessoa muito capacitada. Eu gosto Muito dele. capacitada e tem muito conhecimento. Talvez você ainda não teve a oportunidade de conversar com ele durante mais tempo. Eu gostaria. Porque eu adoro receber pessoas. A gente recebe aqui diariamente pessoas da direita, pessoas da esquerda, do centro, da diagonal, da transversal. Eu acho que a beleza da democracia é isso. Se você tiver a oportunidade de conversar com o Gustavo Gayer mais longamente, A hora que ele quiser, eu estou à disposição. eu tenho dele, certeza absoluta que você for vai verdade, gostar. Se for verdade o que você está falando, Não, é verdade. porque dizem para mim que ele não é assim. E essa O que impressão... falam para mim
As pessoas falam coisas diferentes. A Silvier me falou diferente. Essa impressão Então, que eu tive foi justamente o entrevistando durante mais de 1 hora aqui, como eu estou fazendo com você. Então eu vi nele uma profundidade. E muitas vezes a gente analisa as pessoas, eu não estou falando que essa é a sua avaliação, apenas por cortes em redes sociais. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas quando você ouve a pessoa falar durante mais tempo, você vê que existe profundidade. É o seu caso, é o caso dele e é o caso da Silvier também. Mas no caso dele, Rafael, presta atenção, eu não tenho nada pessoalmente contra ele. Quero até conhecer o Gustavo. Acho que ele vai, na minha opinião, ele vai evoluir muito. Eu acho que ele precisa aprender o quê? Ele tem arroubos de juventude. Desculpa te falar isso, Gustavo. Eu já tive também, eu não sou santo não, eu já tive arroubos de juventude. Então você precisa ser um pouco mais equilibrado, ter uma relação melhor lá no Congresso Nacional. Os colegas não gostam dele, falam mal dele, perfeito? Por quê? Por causa do jeito dele. Então, para mim, ele tem que ter um pouquinho mais de jogo de cintura, perfeito? Apresentar projetos, que ele não é muito chegado a projeto. Ele tem que se preparar, conhecer melhor o regimento da casa. Eu acho que ele ainda não leu a Constituição bem. Eu acho que ele vai evoluir. Agora, se ele tem essas virtudes que você está falando, eu vou ter o maior prazer de ser amigo dele. Não quero ser inimigo dele, até porque não sou, não tenho nada contra ele. Agora, entendo que a briga dele com a Silvier foi uma bobagem, ele errou. A Silvier também errou em alguns momentos, mas ele errou mais, entendeu? Então, ele, por exemplo, esse caso que eu te contei aqui, isso foi um erro grave dele, porque a Silvier mostrou o vídeo, não tem mentira. Está lá a nota fiscal, CNPJ. Como é que ele pede para o filho dele mandar uma nota fiscal de 15 mil reais para ele, gente? Isso é um erro, meu querido. Eu nunca cometi esse erro. Você não pode fazer isso, é dinheiro seu. Você pedir para o teu filho te dar uma nota de 15 mil reais de verba indenizatória, você já tem o teu salário de 24.600 reais líquido. Viva com o seu salário que tá bom demais, ué. Isso é um erro que ele cometeu, você vai dizer que ele acertou? Não, eu não estou aqui, eu não sou advogado de rigorosamente ninguém, mas a gente tem que falar das nossas impressões e você também sempre foi muito respeitoso conosco, muito correto conosco. Alguém como você que faz parte da comunicação, não apenas em Goiás, mas no Brasil inteiro, né? Quando a gente falava daqueles comentários seus ao meio-dia, você tinha essa capacidade muitas vezes de prender o ouvinte durante 40, 45 minutos e só você. Você não precisava de ninguém. Não, você não infartava quem Rafael, estava te esperando, Rafael. inclusive, para fazer o debate. E o Cajuru começava a falar, começava a dar audiência, era uma loucura. Rafael, pois não, Júnior? Ele não precisava, até porque ele ligava o microfone dele, ele estava lá em São Paulo no flat, eu vi isso. Sim, sim. Eu vi isso. O Cajuru saiu do banheiro, de banho tomado, com a toalha enrolada, ele ligou o microfone, olha o amor pelo rádio. Ele ligou o microfone, falou só assim, vou entrar. E aí eu pude ver, não só o que eu ouvia diariamente, pude ver ao vivo, o Cajuru de toalha, sem camisa, molhado, com o celular na mão. Falei, esse cara é louco. Você é um arquivo vivo, então, porque você sabe tudo do Cajuru? Ele entrou no ar, ele entrou no ar. Do flat dele lá em São Paulo. Alphaville, né? Era ali em Alphaville. Alphaville. Frente, né? Porque eu trabalhava na Rede TV, né? Trabalhava na Rede TV, era do lado. Era do lado Ali. Então. E aí o Cajuru entrou, o Dudu já tá mandando a gente embora. Sim, tá mandando. A gente já vai dispensar o Cajuru. Não, sabe por que é? Deu um show. É um exame, né? Ô, Júnior, sabe o que é? Eu, todo final, toda a última sexta do mês, sabe o que eu faço? Eu convido os prefeitos de Goiás, 25 por cada sexta, Sim. a última sexta do mês, para uma feijoada no meu escritório aqui. Ah, tá. Que eu que pago. Não é com o seu dinheiro, não. Essa é a minha diferença. Eu que pago. E recebo os ofícios, os pedidos, saúde, educação, maquinário, tudo. E ainda ofereço um almoço para eles, para conversar, para quê? Para ter uma boa relação com os prefeitos, porque eu preciso ter, para atender as cidades. Isso aí é o quê? É uma obrigação minha como parlamentar, perfeito? Então eles já estão lá me esperando, hoje tem 25 lá me esperando. Toda a última sexta eu faço isso com o maior prazer. Por quê? Perfeito. Porque, gente, a vida, quem lê o Boni, aquele livro do Boni, chama-se Relacionamento, o Boni da TV Globo, o homem que inventou a Globo. O Boni escreve o livro Relacionamento, ele ensina o que significa relacionamento. O Boni só chegou onde ele chegou porque ele chegava num restaurante e ficava vendo as pessoas e ia na mesa conversar com as pessoas para aprender e para fazer amizade. Porque isso equivale na vida, você fazer amizade, gente. Claro, Concorda? sem dúvida. Fazer Cajuru, amigos, velho.
Vou te liberar então. Muito obrigado, um grande abraço. Portas sempre abertas para você. Rafael Vasconcelos, mais uma vez, o meu reconhecimento pelo seu talento, pela forma como você questiona, pela sua independência, pela sua rara habilidade de se comunicar e o prazer que eu tive de estar aqui ao vivo, poder falar aquilo que muita gente em Goiás não sabia, que eu que proporcionei, que eu que fiz lá em Brasília, que eu que consegui e vou conseguir muito mais. E, evidentemente, estar aqui com vocês é mostrar o que significa hoje no Brasil uma comunicação ao vivo, com perguntas ao vivo, com críticas, com elogios, e a gente podendo dar satisfação a você, que é o meu único patrão, que é a minha única Vossa Excelência, e você saber que de repente você está sendo injusto comigo, porque você não sabe o que eu estou fazendo. Para você, para o bem do seu filho, da sua filha, da sua mãe. Agora, em primeira mão para você, o Caiado ontem me cumprimentou, o Lula me arrumou 25 milhões, 12 mil cirurgias de cataratas. Eu começo agora na primeira semana de novembro a fazer 12 mil cirurgias de cataratas. Começa agora, esse ano, uma carreta minha, com 6 equipes médicas em todo o estado de Goiás, atendendo as pessoas na casa, saúde bucal, saúde visual, fazer o óculos para a criança e entregar em 40 minutos óculos, na parceria com a Ótica Brasil, voluntariamente. Papa Nicolau para mulher, diabetes, tudo. 6 equipes médicas. Você sabia disso? Sabe quantas cirurgias já foram feitas em Goiás? Bariátricas e diabéticas? Mais de 8 mil aqui em Goiânia e em Rio Verde, nos 2 centros diabéticos. Isso é salvar vida. Isso não é motivo de orgulho, não? E vocês, de repente, não sabiam disso. Muito obrigado ao senador Jorge Cajuru. Deus obrigado saúde pela sua audiência. Fiquem com Deus e até a próxima.